Oi, boa tarde. Eu sou a aluna Thalita Martins Saig, bolsista da PIBIC e da CNPq, e eu vou apresentar o projeto sobre a diversidade e conservação da ictiofauna da Mata Atlântica na área da Régua, que é um projeto realizado pelo Laboratório de Sistemática e Evolução de Peixe Teleoste, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu tenho como orientador o Wilson Costa e como co-orientador o José Matos. Bom, o presente estudo está sendo realizado na Régua, que é a Reserva Ecológica de Iguapiaçu. Ela é uma organização brasileira não governamental, sem fins lucrativos, localizada em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, com uma área de 324 hectares, e o objetivo principal da reserva é preservar a Mata Atlântica do Alto Rio Guapiaçu. E para esse projeto foi utilizado como base o trabalho de Carlos Bezerril com o nome Relação entre Geomorfologia Fluvial e Biodiversidade e sua aplicação no processo de avaliação ambiental, um trabalho realizado em 1998. Bom, a régua ela é composta por uma mata secundária aberta e fechada com rios, lagos e cachoeiras. É uma mata secundária, pois é uma área que foi devastada e ela está em processo de recuperação. Além disso, ela é importante, pois ela conecta a Reserva Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso, com o Parque Estadual dos Três Picos. E os objetivos do projeto são conhecer a diversidade de peixes da região, compreender seus aspectos ecológicos, verificar o impacto causado pelas espécies invasoras e também pelas atividades humanas e conservar as populações endêmicas. Devido à pandemia da Covid-19, poucos avanços foram realizados. Então, o estudo ainda se encontra na fase de levantamento bibliográfico. E esse levantamento só foi possível com as observações realizadas pela equipe do Laboratório de Sistemática e Evolução de Peixes Teleostes em aulas práticas em campo da disciplina de Zoologia de Deuterostômios. Para coletas e observações futuras, serão realizado um estudo anterior para o tipo de coleta, assim como o ambiente a ser coletado, visto que as características morfológicas e o hábito das espécies influenciam no habitat. Mas, no geral, as coletas serão realizadas principalmente por rede de mão, que é uma espécie de busca ativa, onde se passa a rede na vegetação marginal ou no substrato, ou também pela rede de arrasto, que já é uma técnica realizada por duas pessoas que cercam um pequeno trecho do ambiente, capturando o que tiver no substrato ou na coluna d'água. Todo o material coletado será eutanasiado com tricaína, respeitando o protocolo da bioética, e as espécies serão fixadas em formol para estudos morfológicos ou em álcool para preservação do DNA. Como o estudo ainda se encontra na fase de levantamento bibliográfico, uma listagem das espécies observadas foi realizada. E nessa listagem é possível observar uma diversidade de ordens e de famílias, além de espécies introduzidas. Bom, essa é a tabela com as espécies encontradas no Rio Guapiaçu. Então, foram observadas pela equipe do laboratório 7 ordens diferentes e 15 famílias, sendo a ordem Gymnotiformes uma única família, que são caracterizadas por espécies com ausência de nadadeira dorsal e caudal, só realizando apenas o seu movimento pela nadadeira anal, da ordem Cicliformes, uma única família também dos ciclídeos, onde são observadas as espécies introduzidas, que serão mostradas um pouco mais à frente, da ordem Cimbrantiformes, uma única família também, com uma única espécie, os cimbrantios marmoratos, que foi observada no Lago da Régua, da ordem Gobiformes, uma única família, da ordem Carassiformes, 3 famílias, sendo a primeira delas a família Eritrinídeos, que são conhecidos popularmente como as traíras, espécies predadoras, a família Caracídeos e a família Crenocídeos, onde são observadas as espécies Caracídeos. 2 espécies foram observadas
e elas são características de habitarem ambientes com muito oxigênio e ambientes com correntezas. Da ordem Cyprinodontiformes, 2 famílias, sendo uma delas a família dos rivulídeos, e da ordem Siluriformes, conhecidos popularmente como bagres e cascudos, 4 famílias. Destaque para 2 delas, da família Trichomipterídeos, com 4 espécies, e da família Loricarioide, com 5 espécies. Foi também realizada uma correlação entre a tabela das espécies encontradas no Rio Guapiaçu do presente estudo com as espécies encontradas em um trabalho realizado pelo Wilson Costa no Rio Mato Grosso, em Saquarema, em 1987. E correlacionando as 2 tabelas, é possível dizer que todas as famílias encontradas no Rio Mato Grosso também são encontradas no Rio Guapuaçu. Como foi dito, 2 espécies introduzidas foram observadas no Rio Guapiaçu, sendo a primeira delas a Pistograma trifaciata, da ordem Cicliformes, da família dos ciclídeos, e também uma espécie conhecida popularmente como tilápia azul, também da ordem de Cicliformes e da família dos ciclídeos. Ainda não é possível dizer quais são os impactos causados pelas espécies introduzidas, porque esse estudo ainda não foi realizado a fundo, sendo um dos objetivos ainda do projeto. Essas são as referências. Muito obrigada, e estão abertas as perguntas sobre o projeto.